E o tema de hoje é um tema muito interessante. Acredito que a lei hermética da correspondência, onde fala que tudo que está em cima está embaixo, tudo que está embaixo está em cima, nunca fez tanto sentido de uma forma simbólica, como a gente vai ver hoje, na questão dos comandos e como eles estão organizados. Hoje é um tema para a gente poder abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e entender que estamos sempre protegidos e que existe algo muito maior que a gente que está no controle de tudo, trazendo toda a proteção, energia e segurança espiritual para a nossa caminhada. Então, já te adianto de antemão, a sua caminhada espiritual está completamente segura porque temos comandos estelares prontos para te socorrer, te ajudar, te amparar a qualquer momento da sua vida. E é por isso que eu tenho tanta confiança na minha espiritualidade. É por isso que eu ando em locais que outros despertos não andariam para poder levar consciência. É por isso que eu apareço aqui sem medo. É por isso que eu estou lá na internet também sem nenhum tipo de medo. Porque eu sei que quem trabalha na luz, abaixo dos comandos estelares, não precisa ter medo, porque eles estão ali guardando cada um de vocês. Então, já comecem essa aula de hoje com essa perspectiva que vocês são protegidos. Por que eu falei da lei da correspondência? Como é em cima, é embaixo. Porque a lei da correspondência ela acaba que nos ensinando que tudo que acontece aqui embaixo é como lá em cima. E tudo que é lá em cima é como aqui embaixo também. Porque a gente vai replicando tudo que a gente encontra nas dimensões para dimensões mais densas, de uma forma diferente. E eu vou te explicar. Imagina que o planeta Terra é uma grande empresa, um grande, uma grande instituição. Não seria muito desequilibrado, complicado, se não tivesse uma hierarquia? Imagina só uma empresa, uma instituição ou qualquer coisa que leve essas hierarquias sem uma fonte de comando, sem departamentos. Imagina a empresa que você trabalha, ou que você já trabalhou, onde todo mundo fizesse o que quisesse lá dentro. Onde não tivesse um setor de RH, onde não tivesse um setor financeiro, onde não tivesse um setor de marketing, onde não tivesse uma diretoria, onde não tivessem supervisores nem gerentes. Seria o completo caos, não é verdade? Seria um caos infinito. E aqui no planeta e no universo não seria diferente. Imagina se não tivesse uma linha hierárquica para se seguir, um comando que coloca as leis, diretrizes, objetivos, a missão. Imagina se não tivesse outros setores. Qualquer um poderia fazer o que quisesse, inclusive aqui no planeta Terra. Invasões e mais invasões iriam acontecer a todo momento, porque estaria tudo jogado ao caos. Então a fonte e o universo são tão, tão, tão magníficos e justos que colocaram no coração de cada um dos seres essa busca pela organização. E isso a gente replica tanto aqui embaixo em uma empresa que tem os diretores, supervisores, gerentes, colaboradores, também lá em cima. E uma forma muito fácil de você entender os comandos estelares é realmente fazendo essa comparação. Eles representam os poderes mais avançados do universo. Assim como aqui na Terra temos um presidente, os deputados, os vereadores, e cada um ali temos os ministérios também, né? Então temos o presidente que forma os ministérios, e a mesma coisa lá em cima. Temos um comando, e esse comando acaba que fazendo ali os seus ministérios, os seus departamentos. E se você não for muito longe, ali em quarta dimensão, nas colônias espirituais, também funciona dessa forma.
cada colônia espiritual possui um presidente, um representante, né? E esse representante possui quem? Os seus ministérios. Então, o Ministério da Reencarnação, o Ministério do Acolhimento, o Ministério das Câmaras Espirituais. Então, cada um possui o seu departamento, porque é tudo muito organizado. E você percebe, aqui é organizado também, até na família, né? Sempre tem aquela pessoa que manda, tem os filhos, tudo de uma forma hierárquica. Depois, nas colônias espirituais, temos também essa figura que coloca os seus ministérios. Dependendo de cada dimensão, né, vai ter os seus ministérios. Porque não teria como ter um ministério de mineração lá na colônia espiritual, não faz sentido. Por quê? Porque a dimensão, quarta dimensão, não possui. Então, cada dimensão elege os seus ministérios. Certinho? E lá, nos comandos estelares, a mesma coisa. Aqui, com a gente, tem o Ministério de Combate a Invasões Alienígenas. Não temos declarado isso, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, não temos esse ministério, porque não faz sentido aqui. Mas lá em uma quinta dimensão, quarta dimensão, onde eles atuam, faz todo sentido. O que eu quero mostrar para você é que, independente da dimensão que você estiver, sempre vai ter hierarquias, sempre vai ter os ministérios e vai ter o comando, que dita ali as diretrizes, as leis. Então, em cada dimensão, temos que seguir essas leis. E é por isso que esses comandos eles acabam que habitando, né? Algumas pessoas, elas acreditam que o comando é uma força policial. Você acredita nisso? Acham que, vou pedir ajuda para o comando estelar, porque eles acham que o comando estelar são naves que ficam rodando o planeta para proteger de invasões. Mas, na verdade, isso é uma parte do comando estelar. Não representa ele na sua totalidade. Então, quando a gente fala desses comandos, eles não são somente uma força de repressão à negatividade. Na verdade, eles são muito mais que isso. Eles pensam em tecnologia, em cura, em tudo que você puder imaginar. Eles estão ali trabalhando. Não é somente uma força de repressão. Entende? Então, é bom a gente já começar a partir de agora a mudar essa nossa visão que os comandos estelares, a Confederação Galáctica, ela é somente uma força de repressão. Porque não é. Ela é uma grande instituição cósmica que existe os seus ministérios, que a gente já vai falar sobre eles, e cada um trabalha de uma forma obedecendo o comandante geral, que está aqui em cima. E quem é esse comandante geral, né? Então a gente agora vai começar a adentrar um pouco mais para entender. Quem está no topo é a Confederação Galáctica de Planetas. A Confederação Galáctica de Planetas, ela possui como comandante maior uma pessoa chamada Asta, Asta Shiran. Ele é o comandante maior. Ele é um fractal direto de Arcanjo Miguel. E faz todo sentido, né? Porque Arcanjo Miguel é aquele que chega para poder liderar. Ele está debaixo também do raio azul, que é da liderança. Então, Miguel tem um fractal direto, que é o Astar, que está lá em cima, o primeiro comandante. É como se fosse o presidente. É ele que dita as leis, as regras, é ele que visualiza as coisas como elas são. E essa confederação galáctica, o que está incluída nela, né? Aqueles planetas que já passaram para um processo de regeneração. Então, todos os planetas que passaram para um processo de regeneração, alcançaram uma quinta dimensão, eles são incluídos na Confederação Galáctica e começam a receber apoio de uma forma direta. Quando ele não está ainda numa quinta dimensão, ele recebe apoio não de uma forma direta, mas acaba aqui recebendo apoio também. E como seria essa forma direta? Em quinta dimensão, a confederação aparece, nave aparece, tem troca de informações direta. Então, quando a gente passar para uma quinta dimensão, vai ser muito comum a gente receber tecnologia direta dos arcturianos de cura, entendeu?
dos extraterrestres ali, dos felinos, visitas de verdade. Mas enquanto a gente não chega lá, eles fazem isso de uma forma enviando energia, enviando sinais, pegando algumas pessoas ali para poder passar os conhecimentos dessas pessoas passarem adiante. Então, quando a gente chegar numa quinta dimensão, vai ser uma coisa mais aberta, mais direta. Mas como estamos em terceira, ainda é algo mais, vamos dizer, escondido, não tão amplo assim, porque as pessoas ainda não têm consciência. E somente na quinta dimensão que elas vão possuir essa consciência para chegar até lá. Então, todos os planetas que passam pela transição planetária e avançam para uma quinta dimensão entram na Confederação Galáctica. E dentro da Confederação Galáctica, cada planeta elege um representante global para poder estar lá dentro, como se fosse um conselheiro. Então, temos Astá lá em cima e embaixo os conselheiros, formando a Federação Galáctica dos Planetas. E eles tomam conta de absolutamente tudo. E não é somente da Terra, né? Acho que é bom a gente já começar a pensar nisso. A Confederação Galáctica, o Astar e todos os comandos que a gente vai falar hoje não estão interessados somente na Terra, mas todos os planetas que possuem vida consciente em todo o universo, em todos os cosmos. Eles já têm mapeado isso. Então, eles possuem ali braços, partes, ramificações em todos os planetas. Entendeu? Então, vamos voltando aqui para entender. Lá em cima, o presidente, quem é? Astar. Ele é o presidente da Confederação Galáctica, que é a organização mais com mais poder, com mais hierarquia que existe no universo. Abaixo dele, temos os conselheiros de cada planeta. Na Terra também vamos ter uma pessoa, um conselheiro, que vamos ali eleger de alguma forma, né, quando chegar o momento. Após isso, então, já entendemos que a Confederação Galáctica está aqui. A Confederação Galáctica, ela é como se fosse a presidência, né? E a Confederação Galáctica, ela não consegue tomar conta de tudo de uma forma ampla, generalizada. E por isso foram formadas ramificações. No caso, se você pegar por uma visão hoje, setores, departamentos, foram criadas ministérios, entendeu? Foram criados esses ministérios. Então, temos a presidência. E o primeiro ministério criado, qual foi? O primeiro departamento, seja lá como você quiser chamar. Então, estou utilizando essas nomenclaturas para você entender melhor. Porque, como são coisas do seu dia a dia, você consegue ter uma melhor compreensão. Primeiro criado, comandante Shankar. Astar nomeia comandante Shankar como ali o ministro da segurança, supervisor da segurança, o gerente da segurança planetária. Shankar não comanda somente uma nave, mas ele comanda milhares de naves. Então, Shankar tem ali no seu comando várias naves que respondem ao comando Shankar e o Shankar responde ao Astar, entendeu? Então, e essas naves do comando Shankar, o que que elas fazem? Principalmente trabalham em questões de segurança planetária em qualquer planeta que esteja precisando. É essa a força policial, entendeu? Aqui chegamos na força policial, porque eles fazem essa repressão da negatividade, repressão de qualquer invasão planetária, tanto aqui na Terra como em vários outros planetas. E eles trabalham muito e fazem várias rondas também, a todo momento fazendo ronda no planeta. De fato, trabalhando muito para que nada possa acontecer. E eles trabalham muito com a genética também, né? Com questões biológicas. Mas hoje, pelo que a gente tem informações, eles estão voltados quase que 90% em todos os seus departamentos para a segurança planetária. Então, eles formam estratégias,
Eles fazem ali toda uma questão logística de onde as naves vão estar para poder proteger, entendeu? Então eles fazem tudo isso. E é muito fácil, né? Quando eu estou falando aqui desses comandos, não é para você sentir que eles são muito maiores do que você, de uma forma que você não pode pedir ajuda, entendeu? Porque não? Tudo isso que eu estou falando, você pode pedir ajuda. Nossa, estou me sentindo inseguro. Estou sentindo um ataque espiritual. Estou sentindo uma energia estranha. Fecha os olhos, se conecta com o comando Shankar. Fala, Shankar. Peço ajuda de algum dos teus tripulantes da sua nave para que venha aqui me socorrer. Porque é exatamente esse o papel deles. Ajudar aqueles que precisam. Seja numa forma macro de um planeta ou micro, uma pessoa que esteja precisando de ajuda também. Entendeu? Então você pode pedir essa ajuda para o comando Shankar quando as coisas começarem a apertar na sua vida. Quando a negatividade querer tomar conta, quando você sentir alguma coisa estranha, porque dessa forma você ajuda eles também até mapear o que está acontecendo. Então é muito importante você pedir essa ajuda para o comando Shankar. Então vamos lá. Temos Ashtar, depois o comando Shankar, e ao lado do comando Shankar, comando Akira. Quem que é o comando Akira? O comando Akira são dos Arcturianos. E Akira é o comandante. É ele ali que traz toda essa energia de comando para esse departamento dele. O do Shankar é o comando dos felinos, tá bom? Shankar, comando dos felinos. Akira, comando dos Arcturianos. Pode ter outras linhagens trabalhando também, viu? É porque o comandante geral é dessa linhagem. Mas ele pode recrutar um Carian, pode recrutar um venusiano, pode recrutar um arcturiano, por exemplo, para trabalhar lá com ele. Depende da predisposição daquele ser para trabalhar em alguns locais. Assim como a gente tem cientistas, policiais, lá também é dessa forma. Então, comando Akira são dos arcturianos. E o que que eles fazem? O que que eles querem? Eles querem trazer cura. Eles trabalham com a cura, com tecnologias de cura. E é isso a grande missão deles. Porque toda nave do comando Akira existe câmaras arcturianas que ajudam tanto os seres como outras essências, né, que estão aí no cosmos, para dentro dessas câmaras para ter a cura. Então eles querem muito que todo o planeta seja limpo de qualquer tipo de doença, de questões mentais, e eles trabalham assiduamente para isso. Ainda mais para seres da terceira dimensão, que tudo repercute no físico, a partir de alguma doença, né? Então eles ficam ali trabalhando nessa cura de uma forma muito intensa mesmo. Eles fazem como se fossem naves hospitais, recolhendo aqueles espíritos já desencarnados que estão precisando de algum tipo de cura, até aqui mesmo. Quando você está muito cansado, debilitado, e você pede ajuda para os arcturianos, o seu espírito, à noite, quando você dorme, faz a projeção astral, ele é levado até as naves arcturianas e lá é colocado dentro das câmaras, e dentro das câmaras arcturianas você vai recebendo toda a cura que você precisa para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito, para os teus chakras. E todo o movimento e toda a terapia que você trabalha com a cura está debaixo do comando de Akira. Então, o Reiki é uma dessas ferramentas. A limpeza multidimensional também trabalha muito com os arcturianos. Tudo que leva a uma limpeza, a uma cura, está debaixo desse comando. Então, é como se fosse um Ministério da Saúde, entendeu? Como se fosse um Ministério da Saúde que realmente vai trabalhando para que todos possam ser curados, que todos possam chegar a um nível de cura, tanto física como espiritual, porque eles entendem que para a pessoa continuar a caminhada, a evolução dela, ela precisa estar bem, ela precisa estar feliz.
Então eu falo para você, tá com alguma questão? Tá sentindo a energia ir embora? Ou você conhece alguém que precisa de uma cura? Mentaliza. Pede aos arcturianos que possa levar você, que possa levar aquela pessoa que precisa para as câmaras arcturianas, entendeu? Lembre-se, é muito importante isso, porque você também pode fazer esse papel de ajudar o comando Akira aqui embaixo, de elevar mais essa energia, para que eles possam mapear também o que está acontecendo aqui. Então, é muito importante esse comando com a gente. Temos outro comando também, que já fica aqui um pouco mais do ladinho, que são os comandos Santa Esmeralda. O comando de Santa Esmeralda, quem é o chefe dele? É o mestre Hilarion. E o comando de Santa Esmeralda, ele trabalha muito com resgates, tanto com a cura, junto com os arcturianos, como com resgates, principalmente resgates. São eles os responsáveis por fazer as limpezas nos umbrais, ou em outras dimensões inferiores que ainda tenham consciências que estão sofrendo. Eles fazem esse resgate, modulam novamente aquela consciência para ela seguir o caminho dela. E o comando de Santa Esmeralda, ele é um comando que é representado pela cor verde. Exatamente, pela cor verde. E sempre que existe guerra no mundo, algumas catástrofes também climáticas, qualquer coisa que tenha desencarnes em massa, ele é chamado, porque ele consegue fazer esse resgate de muitas almas para levar tanto para as colônias espirituais como para dentro das suas naves, para poder ajudar e poder orientar também. É um comando muito importante que temos, porque eles trazem esse resgate, eles trazem de fato esse novo olhar para aquele espírito que estava perdido, fazem aconselhamento, fazem ali, parecendo com sessão de psicólogo, sabe? É o que eles fazem. E trazem dentro de si essa vontade de ajudar, de estar perto, de encaminhar. Então, eles são muito organizados também. E uma coisa interessante é o comando onde tem mais diversidade de linhagens lá dentro. Lá você vai encontrar Dolphin, reptiliano positivado, Grey positivado, você vai encontrar Pleiadiano, vai encontrar Felino, vai encontrar Venusiano, Andromedano. É assim, é uma mistura de linhagem que trabalham para o Santo Esmeralda. Todos eles trabalham para o Santo Esmeralda. E você também. Se você estiver com alguma questão, precisando, sentindo a energia densa em algum local, você pode pedir para o comando Santa Esmeralda encaminhar espíritos, obsessores, o que tiver, para que seja levado. Então, está sentindo a sua casa muito carregada? Fecha os olhos, pede, mestre Hilário, eu estou aqui, pedindo para você que possa mandar sua luz verde para minha casa, para que seja levado todo tipo de espírito que esteja por aqui, que não encontrou o seu caminho, entendeu? Eles são como uma luz no túnel para aqueles que ainda estão buscando um entendimento do que aconteceu ali no pós-vida. Então só um comando muito, muito especial. Um comando extremamente magnífico também. Eu amo demais. Eu amo porque está relacionado ao mestre Hilário, né? E eles trazem esse resgate, que é tudo que a gente faz aqui. Está resgatando as pessoas, resgatando as almas, abrindo os olhos das pessoas. Então é algo que eu admiro muito, quem trabalha com resgate. E tem outro comando também que fica logo ao lado, que é o comando de Santa Ametista, ou comando Violeta, comando Ametista. E eles trabalham com o quê? Eles trabalham com regeneração, com transmutação. E lá nesse comando, ametista está relacionado ali com o mestre Saint Germain. E ele está para transmutar as energias do planeta, as energias das pessoas, dos locais. E eles fazem esse trabalho. Porque depois de um resgate,
precisa ter o quê? A transmutação, mudar a frequência, não é verdade? Então, por esse motivo, nasceu esse comando, para poder queimar com a chama violeta toda energia pesada, negativa, que pode ser criada a partir de algum tipo de confronto, de guerra, de catástrofe, ou até mesmo na nossa vida. Depois de alguma situação muito complicada na nossa vida, sempre a gente pode chamar o comando de Santa Ametista para poder fazer o quê? Fazer essa transmutação energética em nós, para que possam nos ajudar, para que possam estar ali transmutando todo tipo de energia negativa que possa ter ficado na sua alma. Então é outro comando que eles trabalham tanto no campo planetário, do macro, como no micro você, ou alguém que você goste, né? E as ativações desses comandos é muito fácil. É só você visualizar a chama violeta invadindo o local e chama eles lá em cima. Porque não é somente visualizar. Isso é um erro também que acontece muito. Um erro que acontece bastante. As pessoas costumam visualizar bastante a chama violeta. Mas eles não chamam o comando de Santa Ametista. Não chamam a nave. Porque a nave vai pegar essa energia que foi transmutada e levar ela. Entendeu? Então não vai adiantar muito se você só passar a chama violeta sem chamar o comando para poder recolher essa energia, para poder levar essa energia que foi transmutada também, entendeu? Então é importante trazer esse comando, porque ele vai estar ali te ajudando, vai abrir um portal na sua casa, na sua sala de atendimento, onde você estiver, para fazer essa troca energética e vai potencializar cada vez mais ali o seu trabalho. E existem outros comandos também, com outras cores. Porém, eles não são tão de falar. Os que mais falam, que se apresentam, que trazem ali canalizações, realmente é o Santo Esmeralda e o comando de Ametista. Somente esses dois. Mas a gente tem outros comandos também, comando amarelo, que trabalha ali já mais com a sabedoria, de levar intuições para as pessoas, para que elas possam escrever, trazer conhecimento, né? O comando rosa, que já vai trabalhar mais ali na questão do amor, vai sinalizar pessoas aqui embaixo, enviar para elas códigos para que elas possam apresentar para outras, para trazer mais esse amor. Então, todas essas tecnologias, todas essas cores que são comandos lá em cima, possuem toda uma hierarquia. Mas eu vou falar somente do esmeralda e o ametista, que estão mais presentes aqui, que a gente tem mais informações e mais contato também. São os que a gente tem informações para trazer para vocês. Mas pode ficar tranquilo que a partir de hoje, se algum comando estiver me ouvindo e quiser se apresentar para trazer informações, eu estarei aqui gravando outro vídeo novamente para falar desse outro comando que vier, que queira se apresentar também. Temos os Carians, um comando chamado Comando dos Carians. E esse comando dos Carians, eles são muito importantes. Sabe por quê? Porque eles trabalham com a diplomacia. Vão trabalhar diretamente com a diplomacia quando algum planeta ou alguns grupos ali estão começando a ter resquícios de algum conflito. Começando ali a sinalizar que vai ter um conflito, eles chamam quem? Os Carians. Que os Carians trabalham com a diplomacia. Eles resolvem as coisas na conversa. Então, é um comando que parece mais um departamento, entendeu? Que trabalha. Ele é um comando pequeno, não é muito grande, não. É um bem pequeno. Eles são ali diplomatas, né? Eles viajam em cada planeta que tem conflitos para conversar com as partes, perguntar o que está acontecendo, vamos resolver conversando, para não chegar a uma explosão de conflitos. Então, o que eles carregam é exatamente trazer essa noção que as coisas podem ser resolvidas pela conversa. E eles evitaram muitas guerras. A gente poderia ter vivido muitas guerras igual foi a Guerra de Orion, que vai ter um vídeo aqui falando também sobre ela para vocês, se já não tiver nesse dia aqui, tá? Só procurar aqui na comunidade.
Se não fosse eles, a gente teria várias outras guerras, várias, inúmeras, porque eles são muito sábios e eles são totalmente imparciais. Eles escutam os dois lados e pegam o melhor para os dois. Eles não ficam com tendências para um único lado, né? Por isso que eles são chamados de os justos, porque realmente eles trazem essa questão da justiça. E quando a gente traz isso, a gente pode trazer por uma questão micro também. Macro, eles ajudam nos planetas para não ter conflito. E no micro, como é que eles podem ajudar? Quando a gente está passando por alguma situação que é injusta, chama eles, pedem para que eles possam te trazer sabedoria para você lidar com tal situação, para você entender a situação, ou para que eles possam contatar por meio de energia, de sonho, de símbolos, aquela pessoa que está em conflito com você, para que acalme o coração dela também. Se você tiver com alguma coisa na justiça, por exemplo, chama eles, mentaliza eles, para o processo correr mais rápido também, para que possa tocar no coração daqueles que estão lá trabalhando, para poder sair aquele resultado da forma mais justa possível. Mas o seguinte, eles trabalham para a justiça. Não é porque você está pedindo que eles vão te atender com pegando ali para o seu lado, entendeu? Eles vão analisar. Após essa análise deles, que eles vão decretar o que, que é o correto, o que, que é o justo, independentemente se é você, se é outra pessoa. Então, que isso fique bem claro. Se você chama o comando dos Carians, eles vão trazer justiça para a sua causa, ok? E depois temos um outro comando também, que se chama da Frota Prateada. E o comando da Frota Prateada, eles trabalham muito parecido, tanto com o comando de Akiri como do Shankar também. Eles trabalham mais ali na questão da proteção dos planetas, então são várias naves, né? E eles trabalham muito na questão da cura, do resgate, de ajudar. Eles trabalham mais no micro. Então eu colocaria eles ali embaixo desses comandos que eu falei. Então viria o Astar, aí o comando Shankar, comando Akira, aí aqui embaixo comando Santa Esmeralda, comando Ametista e os outros comandos simbolizados ali pelos mestres, né? E mais embaixo, e os Carians também aqui, e aqui embaixo eu colocaria o Frota Prateada, junto com as outras frotas que existem. Porque o Frota Prateada é como se fosse uma junção de outros para ter uma visão mais micro. Por exemplo, enquanto o Shankar está mapeando todo o planeta, ele pode falar com a Frota Prateada para olhar um município, olhar uma cidade, olhar um estado. Entende? Eles trabalham como se fosse uma lupa para os comandos. E eles trabalham para todos os comandos. Eles são um departamento e desses comandos. Então, o Akira. O Akira ele trabalha muito na questão planeta. Mas se ele quiser ver o Rio de Janeiro, ele faz o quê? Contata a Frota Prateada e fala: olha, tem como vocês começarem o trabalho lá? Porque o Frota Prateada trabalha mais no micro. E vão lá e vão ajudar. Entendeu? Então eles fazem um papel excelentíssimo, um papel realmente mais braçal, mais de força, e são eles que trazem também, na maioria das vezes, várias canalizações. Eles trazem ali boletins energéticos com as pessoas que canalizam eles, né? Trazem um status sobre o que está acontecendo no mundo. Então, eles trazem essas informações, porque eles trabalham mais próximos aqui da gente da 3D. Então, eles acabam que trazendo muito mais informações e também trabalho, tanto de cura, como de tecnologia também. Eles são responsáveis por trazer muitos símbolos de cura, muita, muita força para nós. Então, eles são, assim, magníficos, porque eles todos trabalham dessa forma. Então, você viu como é que funciona toda a hierarquia. E começa agora a entender que o universo ele é tão organizado quanto aqui na nossa vida ou em uma empresa. Porque tudo que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima também. E assim,
Existem outros comandos. Outras linhagens formaram seus comandos, mas elas não são tão conhecidos, porque é um trabalho recente deles passarem informações. E quanto mais a gente avança para uma quinta dimensão, quanto mais a gente eleva nosso coração, nosso pensamento, e quanto mais a gente cresce como humanidade, eles vão aparecendo mais, vão trazendo mais informações, para chegar um momento onde a gente conheça totalmente eles e não estranhe quando começar esse intercâmbio visual, né? Então, ao longo do tempo, a gente sempre vai trazendo mais informações, quanto a gente vai sabendo, porque eles são iguais a algumas pessoas. Precisam confiar primeiro para ir trazendo informações. Vão confiando e trazem um pouquinho mais de informação, entendeu? Então a gente vai seguindo. Mas assim, se a gente puder pincelar alguns outros comandos, tem o comando dos seres de Sirius B, que eles trabalham com limpezas, jogam ali a sua água crística para que tudo seja de fato transmutado nessa energia da água. Eles cuidam também dos oceanos, viu? O comando de Sirius B cuida também dos oceanos. Então, se cuida dos oceanos, é algo mais aqui embaixo. Então, eles estão no mesmo patamar da frota prateada. Temos também o comando venusiano, que quem ordena é Sanat Kumara, que quem fez a cidade de Shambhala foi Sanat Kumara. Então ele trabalha mais aqui dentro também. E ele traz essa vibração da chama trina, de poder trazer a sabedoria, a liderança e o amor aqui para a Terra. E Sanat Kumara está lá em Vênus, só observando a Terra, como está, trazendo aí todo esse comando para cá. E temos o comando dos reptilianos positivados, que é um comando que eles observaram que todo o mal que os antepassados deles fizeram e hoje eles tentam reverter tudo isso. Então eles atuam tanto na Terra para ajudar, junto com os felinos na proteção, mas também eles atuam em planetas de reptilianos. Lá em Drácon e Rigel, que são esses sistemas, né? Eles trabalham ali para poder mudar a cabeça daqueles que ainda estão em cima do muro, se não sabem, se continuam ainda na questão negativada, se não sabem se vai para a luz. Então, eles atuam ali também para acolher aqueles que falam não para a questão da negatividade. Temos o comando dos Greys, que é um comando muito importante dos Greys positivados, porque eles atuam para tirar chips e implantes. Os antepassados deles colocaram muitos chips e muitos implantes. E hoje o trabalho deles é refazer novamente o que eles causaram, tirando a negatividade e colocando a bondade. Então o que, que eles fazem? Eles vão lá, pegam aquelas pessoas que têm muito chip, muito implante e vão retirando tudo que os antepassados colocaram. Então, para você observar, existem milhares de comandos e cada um trabalha para o Astá. Todos eles prestam esse serviço ao Estado, né? A grande confederação galáctica. E todos eles estão ali, totalmente trabalhando para quê? Para que os planetas possam se reerguer. O grande sonho deles é que todo esse quadrante do universo faça parte direta da Confederação Galáctica, que possamos reunir o máximo de planetas para que a gente possa estar todo mundo conectado com a fonte. Porque os outros planetas em ascensão só podem subir cada vez mais se todo o universo estiver em equilíbrio. E essa é uma das grandes máximas deles: trazer esse equilíbrio ao universo, fazer com que todos tenham contato com todos, fazer com que se compartilhe tecnologia, informação, se compartilhe amor e cura, fazendo desse universo esse grande poder que ele possa emanar, para que a gente possa chegar cada vez mais
próximo da fonte. Então, espero que você tenha entendido como funcionam os comandos. É uma hierarquia. E toda essa hierarquia responde à Confederação Galáctica. Assim como na Terra existem as suas hierarquias, as colônias, lá no universo também existem as suas. E você pode também pedir ajuda para qualquer um deles. É só se conectar no coração. Gratidão.